Palavras diárias de Deus. Cada estágio da obra do Espírito Santo exige simultaneamente o testemunho do homem. Cada estágio da obra é uma batalha entre Deus e Satanás. Satanás é o objeto da batalha, enquanto o homem é aquele que a obra tornará perfeito. Se a obra de Deus pode ou não frutificar, depende da maneira do testemunho que o homem dá de Deus. Esse testemunho é o que Deus exige daqueles que o seguem. É o testemunho feito diante de Satanás e também a prova dos efeitos de sua obra. O gerenciamento integral de Deus é dividido em 3 estágios e em cada estágio são feitas exigências apropriadas ao homem. Além disso, à medida que as eras passam e avançam, as exigências que Deus faz a toda a humanidade se tornam cada vez mais elevadas. Assim, passo a passo, a obra de gerenciamento de Deus se aproxima do clímax até que o homem complete o surgimento da palavra na carne. E assim, as exigências feitas ao homem se tornam ainda mais elevadas. E as exigências para que o homem dê seu testemunho se tornam ainda mais elevadas. Quanto mais o homem é capaz de verdadeiramente colaborar com Deus, mais ele glorifica Deus. A colaboração do homem é o testemunho que dele se exige, e o testemunho que ele dá é a prática do homem. E assim, se a obra de Deus é ou não capaz de surtir o devido efeito, se há ou não testemunho verdadeiro, são questões inextricavelmente ligadas à colaboração e ao testemunho do homem. Quando a obra estiver terminada, isto é, quando o gerenciamento integral de Deus chegar ao fim, o dever do homem será prestar um testemunho mais elevado. E quando a obra de Deus chegar ao fim, a prática e a entrada do homem atingirão seu apogeu. No passado, exigia-se que o homem cumprisse a lei e os mandamentos, e que fosse paciente e humilde. Hoje, exige-se que o homem obedeça a todos os arranjos de Deus e tenha amor supremo a Deus e que, finalmente, siga amando a Deus em meio à provação. Esses 3 estágios são exigências de Deus ao homem, passo a passo, ao longo de todo o seu gerenciamento. Cada estágio da obra de Deus é mais denso do que o anterior, e em cada estágio, as exigências feitas ao homem são mais densas do que as anteriores. E dessa maneira, o gerenciamento integral de Deus pouco a pouco toma forma. É precisamente porque as exigências feitas ao homem são cada vez mais elevadas que o caráter do homem se aproxima cada vez mais dos padrões exigidos por Deus. E só então a humanidade toda começa a se afastar gradativamente da influência de Satanás até que, quando a obra de Deus estiver totalmente concluída, a humanidade inteira terá sido salva da influência de Satanás. Quando chegar essa época, a obra de Deus terá chegado ao fim, e a colaboração do homem com Deus para realizar mudanças em seu caráter não existirá mais. E a humanidade toda viverá à luz de Deus, e a partir de então não haverá rebeldia ou oposição a Deus. Deus também não fará mais exigências ao homem, e haverá uma colaboração mais harmoniosa entre o homem e Deus, que será a vida do homem e de Deus juntos. A vida que vem depois da conclusão definitiva do gerenciamento de Deus e depois que Deus tenha salvado o homem completamente das garras de Satanás. Aqueles que não conseguem seguir de perto os passos de Deus são incapazes de alcançar tal vida. Eles se rebaixarão à escuridão, onde vão chorar e ranger os dentes. São pessoas que creem em Deus, mas não o seguem, que creem em Deus, mas não obedecem a toda a sua obra.